Olá! A presidente Dilma autorizou o uso da fosfoetalonamina, que é a pílula do câncer. E esse é o assunto do programa Sem Disfarce de hoje. Participam com a gente o médico oncologista Jorge Saad, que também representa o Conselho Regional de Medicina, a jornalista Priscila Cavalcante e também a presidente da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Palmas, Edneide Cardoso Pons. Eu agradeço a presença de todos vocês e começo perguntando para o Dr. Jorge, qual o risco da lei sancionada pela presidente Dilma de uso de uma substância que ainda está em pesquisa? Quando a gente vai utilizar algum medicamento em pacientes com câncer, a gente tem que ter evidência. O primeiro que tem que ter evidência é sua segurança e sua eficácia. Não existem estudos que digam que existe segurança para os pacientes ou eficácia para os pacientes com esse tipo. E eu não sei se ele é um medicamento ou é alguma coisa, porque para ser medicamento tem que haver passado esses testes. Agora, como a gente vê os riscos? Existem muitos riscos. A lei, eu fiquei analisando a lei e existem muitas coisas que há um vazio nessa lei, que eu acho que deveriam ver como corrigir. Tem muita pergunta a fazer. Primeiro, quem vai fabricar esse medicamento? Quais são os laboratórios autorizados a fabricar dicho fármaco? Não se le poderia dizer fármaco. Ou seja, dicha pílula, vamos a llamarla de pílula, porque eu acho que não se pode dizer nem medicamento, nem fármaco, porque não tem aqueles estudos para a gente poder falar sobre isso. ¿Quiénes lo fabrican? ¿Quiénes lo van a fabricar? Porque puede ser fabricado por cualquiera, puede ser colocado farinha, acabou y vendido como fosfoetanolamina. No dice qué laboratorios, cuáles son los laboratorios, en qué concepto científico podría se basar dicho tratamiento. Segundo, ¿cuál es la dosis que debe utilizar? ¿Cuántos miligramos tiene la pílula? Ninguém sabe. Quantas vezes ao dia? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué efeitos colaterais tem? Ninguém sabe nada. O sea, no existe un estudio serio que pueda decir que esa pílula es algo que sirva para el tratamiento de cáncer. También se fala que no deben dejar los otros tratamientos, mas ninguém sabe cuál es el efeito o beneficio con alguno de esos tratamientos, si puede haber perjuicio o beneficio, ninguém sabe nada de eso. Entonces es difícil, por lo menos los oncologistas, la sociedad, el Conselho Federal de Medicina, la Asociación Médica Brasileira y la Sociedad Brasileira de Oncología, los sugieren para nos abstenernos de prescribir ese tipo de medicamentos, porque la gente no conoce nada. Y yo acho que, independientemente de que una ley prima ante una resolución, el día 13 fue feita, la ley fue sancionada, y el día 14 el Conselho Federal de Medicina ya entró y além de eso, él informó para los médicos evitar de prescribir ese tipo de tratamiento. Ahora, existe también dentro de la ley que tienen que asignar un término de responsabilidade. ¿A quién se le va a entregar ese término? ¿Quién es que es el responsable por ese término? Ninguém sabe. Então é algo que tem muito vazio, que a gente tem que saber levar, porque muitos pacientes, em desespero, podem cometer, pacientes que estão com probabilidade de cura, começar a tomar sem necessidade. Algo que existem medicamentos que são comprovados de que curam, eles deixar de tomar para ir a tomar outro, certo? E você não sabe a resposta. ¿Quién que está respondiendo? Porque la respuesta puede ser un ejemplo de un quimioterápico o de un bloqueo hormonal que você faça o de una inmunoterapia o algunas cosas que los oncologistas utilizamos, que esté respondiendo muy bien y decir que fue la fosfoetanolamina porque ya existe la parte psicológica, la parte emocional del paciente. Hoy, de histórias atrás, se nós começamos a ir à história, nós sabemos que existem muitas substâncias que já foram faladas de que serviam para o câncer e quando chegavam ao estudo verdadeiro, foi comprovado que não serviam para nada. Ao contrário, eram prejudiciais à saúde do paciente. Entendi. Priscila. O senhor falou no paciente que tem essa possibilidade de cura e que de repente pode ser comprometida.
Mas como que o senhor lida com aquele paciente que de repente já está numa fase mais avançada e que essa pode ser não só uma esperança, mas a última? Como que o senhor, vamos colocar assim, convence esse paciente? Como sair vamos colocar, do argumento da medicina e mostrar de fato que mal que isso pode causar para alguém que de repente já vislumbra a morte, que é um mal maior? Essa parte, existem estudos clínicos que estão realizándose em todo o mundo, certo? Esses estudos são a nível mundial. Muita gente não sabe de que existem estudos em andamento de outros tipos de tratamentos. Um exemplo, eu cheguei agora, no dia domingo, eu estive em um congresso em Bahia, sobre imunoterapia, oncologia e imunoterapia, certo? O que acontece? São medicamentos novos para diferentes tipos de tratamento. A população não conhece, porque ainda não estão chegando ao mercado brasileiro. Um exemplo para o tratamento de melanoma, com respostas excelentes, para o tratamento de câncer de pulmão, com respostas também satisfatórias. Existem muitas coisas que estão estudando, a ciência está estudando. Esses pacientes podem entrar a um tipo desses estudos. Também pode ser um estudo seguido por, eu não sei como está o acompanhamento desse estudo da fosfatanolamina. Também podem entrar esse estudo quando já não tem mais nada que fazer. Mas quando a ciência tem algo que fazer, eu não indicaria. Bom, você, presidente, cuida um pouco mais desse público que está nesse momento de desespero, né? Alguns com possibilidades de cura, como o Dr. Jorge fala, né? Início de câncer, início de tumor, então os tratamentos atuais e convencionais são suficientes, mas outros não. Outros, como a Priscila falou, que estão lá já estão desenganados pela medicina tradicional, vamos dizer assim. Como que você vê essa questão da liberação da pílula? Assim, é uma vitória para as organizações sociais que sempre se mobilizaram desde que souberam dessa substância, né? Até a Liga Feminina Nacional comemorou muito, né? Que foi uma vitória. Mas a questão que eu estava comentando, que eu sempre comento, a questão da prudência. Quem o paciente tem que ouvir? Ouvir o médico. Ele fez o diagnóstico, ele sabe se o paciente está respondendo ou não. Porque assim, hoje, realmente, na área da oncologia, temos sim tratamentos avançados. Infelizmente, nem todos esses tratamentos estão disponíveis ao Sistema Único de Saúde, né? Então, o paciente que ele não tem recurso, ele acaba não tendo acesso, né? E a gente vê um médico que ele se dedica ao Sistema Único de Saúde. Aqui eu tenho que até parabenizar todos os oncologistas na pessoa do Dr. Jorge, porque assim, eu vejo a dedicação dele, eu vejo o trabalho, eu acompanho o paciente que chega lá com sua receita, né, para pegar o medicamento. E assim, para o paciente que já está em fase terminal, que não teve uma resposta, que não tem condições de buscar outro tratamento, é uma saída muito grande, porque o que esse paciente tem a perder? Porque o que fecha hoje? Hoje, para ele conseguir um tratamento de última geração, ele tem que entrar o quê? Via judicial. E o Estado, ele precisa de um tempo, mesmo após a decisão judicial, para disponibilizar aquele tratamento. Sem falar o custo que eles acabam questionando. Mas o que nós vemos é a vida. Quanto vale uma vida? Então, entre o tempo que o paciente busca na justiça o direito ao tratamento avançado e, de fato, ele vai receber, fica um lapso temporal enorme. Isso é ruim para o paciente, porque o que eu acho importante no tratamento do paciente oncológico é a continuidade. Não faltar o medicamento, seguir corretamente as recomendações médicas. Então, assim, eu entendo e até concordo com o Dr. Jorge, é preocupante a questão da parte de prescrição. Porque eles têm que prescrever o que é fármaco. Nós não podemos considerar a substância fármaco. Como é que ele vai prescrever? Então, mesmo que a lei fale sim, o código de ética fala não. Eu entendo a parte dos médicos. E aí você entra nesse contexto. A questão também, como ele que tem que decidir pelo paciente quanto daquela substância ele vai ministrar. Aí o paciente só vai falar o seguinte: eu quero aquele tratamento e me responsabilizo por qualquer consequência. Mas não há um estudo para dizer quanto que o médico poderia receitar para ele. Que é embasado em todo um estudo científico, na responsabilidade e que ele conhece bem as consequências, ele não está respaldado. O que respalda ele é o termo. O termo que o paciente assina falando: eu me responsabilizo, eu quero tomar esse medicamento correndo risco.
né? Mas quem que vai decidir a dosagem? É o médico. Então acabou caindo sobre, realmente, como ele falou, a lei ela existe muitas lacunas que ela tem que ser resolvida. Agora, paciente também, o que me preocupa é o fato do paciente ter a opção de tomar ao mesmo tempo. Fazer ao mesmo tempo um tratamento que você sabe a resposta esperada, né, com uma substância que você não sabe que resultado vai esperar. E como ela vai interagir junto com o tratamento que ele está fazendo. Mas ele pode fazer isso, doutor A lei Jorge? permite. A lei permite. A lei permite. Mas para o tratamento médico não é interessante a mistura dos dois. Você até comentava sobre isso, que alguns... O próprio pesquisador, algumas reportagens falam que você precisa optar, porque o sistema imunológico de algumas pessoas que estão fazendo a quimioterapia, ou como o próprio doutor já adiantou aqui para a gente, não porque estão fazendo quimioterapia, mas porque tem um câncer, ele já está debilitado. E a pílula, pelo que eu li, pelo que eu vi, ela age justamente estimulando o sistema imunológico a atacar as células cancerígenas, marcando. Então nós teríamos, assim, na verdade, duas drogas diferentes que não foram estudadas atuando em cima desse sistema. O que acontece? Quando nós falamos de câncer, muitas pessoas falam pílula. Não existe nenhum medicamento no mundo que sirva para todo tipo de câncer. Porque são diferentes vias que são alteradas, diferentes proteínas. Eu não vou entrar nessa parte mais científica. Mas existem muitas alterações, muitas vias. Então, ele não vai bloquear todas as vias. Não existe nenhum medicamento no mundo. Por isso que nós fazemos a poliquimioterapia. Muitas vezes fazemos, na parte de imunologia, que nós também, o que fazemos? Bloqueamos ou ativamos alguma proteína para que isso estimule a formação dos linfocitos para eles atacar o tumor, certo? Isso nós fazemos com imunoterapia, certo? Mas eu não tenho prova de que essa substância faça isso, certo? E eu não posso indicar uma substância que eu não tenho prova de nada. Por ética médica, e eu nem se o paciente me pedir, eu lo faço. Porque eu tenho que ter prova que não vai fazer dano para ele. E eu não posso dizer, você me vai ensinar um término e você me autorizou a fazer um processo. Eu não posso dizer tampouco, não poderia fazer eutanásia no paciente, entendeu? Passa por cima eu do não código tenho de prova, ética do isso senhor. seria aí em contra da ética médica. O senhor está dividindo essa responsabilidade. Estou dividindo algo que não tem prova, que eu não tenho prova. E que o senhor não pode dividir. E eu não vou a prescrever nem se o paciente me pedir. E eu não lo vou fazer. Sinceramente, eu prefiro ficar quieto, esperar, aguardar os processos normais de pesquisa y que tenga el paciente segurança de que lo que él está tomando, y tanto segurança para el paciente, para la familia, para o médico, sentirse más tranquilo, porque su conciencia va a ficar tranquila. ¿Será que você hizo lo certo? Eu preciso ir para um Será que rápido você está intervalo, errado? porque já estão pedindo para eu ir. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.